Oi, gente, tudo bom? Eu sou Paulo Nogueira, escritor, crítico literário e professor de literatura. Como esse é um canal literário, eu acho que não é uma ideia tão estapafúrdia falar sobre o surgimento do nosso principal suspeito, que é o livro, o aparecimento do livro. Tá? Antes do advento do livro impresso, as pessoas dependiam totalmente das artes da memória. Por exemplo, grandes vultos, referências religiosas e culturais da nossa civilização jamais escreveram uma linha, uma vírgula do seu próprio punho. Por exemplo, Sócrates, nós conhecemos a obra do Sócrates através do Platão e do Xenofonte, Buda e Jesus Cristo. Jesus Cristo escreveu uma vez algumas palavras na areia, mas foi só. Na Grécia existia até uma deusa da memória que era a Mnemosine, tá? Surgiram também, antes do advento dos livros, isso não quer dizer que não houvesse narrativas. Duas das principais obras clássicas da literatura universal, a Ilíada e a Odisseia, do Homero, circularam oralmente. Um poeta, o próprio Homero chama os poetas, nas suas obras, ele chama os poetas de aedo. Aedo significa cantor em grego. Por quê? Porque os aedos eram bardos itinerantes que percorriam o território da Grécia, apresentando em festivais religiosos e outras efemérides essas narrativas, que muitas vezes demoravam a apresentação, a declamação dessas narrativas, demoravam bastante tempo, até uma semana para serem concluídas, mesmo horas a fio. Daí que um artifício, um apoio para a memorização dessas narrativas, como hoje até os repentistas utilizam essa artimanha, é a rima. Por isso as primeiras obras foram sempre poemas versificados e rimados, que era um apoio à memória. Outro apoio à memória era a lira. Havia uma melodia. A lira é um instrumento musical da antiguidade. Parece, talvez vocês já tenham visto em filmes, é uma espécie de arpinha que era dedilhada. E daí vem, aliás, a palavra lírica e a palavra lirismo. Então, para vocês terem uma ideia, os textos canônicos, as referências padrão da Ilíada e da Odisseia, só foram fixadas numa superfície com um texto escrito no século VI antes de Cristo, por ordem do tirano ateniense Pisístrato. A partir daí é que ela passa a ser a referência oficial, canônica dessas obras. O livro, quando ele surge na antiguidade, claro que ele implica a invenção de uma escrita. Os gregos, eles adotaram o alfabeto fenício, a Fenícia era uma terra, um território, um país que existia na antiguidade e que fica onde hoje é mais ou menos o Líbano. E os gregos adicionaram, esse alfabeto fenício só tinha consoantes. Os gregos, até uma figura mitológica do Cádimo, que seria o pai do alfabeto, eles adicionaram as vogais. Bom, os primeiros livros, eles eram escritos, os primeiros textos, eles eram escritos em papiros. O que é o papiro? O papiro é uma planta
que crescia abundantemente no delta do Nilo, especialmente numa cidade chamada Byblos, daí a palavra em grego biblos, que é livro, em latim a palavra livro que nós usamos vem do latim liber, que significa libertar, liberar. Era libertar a casca, a película dessa planta e com ela fazer as folhas, as páginas dos pergaminhos, desculpem, dos papiros. Pergaminhos eu já vou lá chegar, tá? Os pergaminhos, as folhas, as páginas dos papiros eram então coladas umas às outras e enroladas, e esses rolos constituíram os primeiros livros. Claro que havia problemas práticos. Por exemplo, os papiros não tinham, as páginas não eram numeradas. Então, se nós quiséssemos fazer uma citação para pavonearmos da nossa cultura, era difícil localizar aquela citação, porque não havia páginas numeradas. Além disso, um papiro, um rolo de papiro tinha em média 12 metros. Só a Odisseia, por exemplo, exigia 12 rolos de papiro. Então não era nada prático, né? Era uma espécie assim de gigantesco papel higiênico. Uma má comparação, sem dúvida. O papiro, ele é sucedido enquanto superfície de texto pelo pergaminho. O pergaminho, ele é feito de couro bovino ou caprino e tem grandes vantagens. Ele é mais resistente, é mais duradouro, é menos perecível e, além disso, permitia a escrita dos dois lados da página, enquanto que o papiro só permitia de um lado. Na Idade Média, a língua franca da civilização ocidental é o latim. O latim era uma espécie de inglês daquela época. Nas primeiras universidades, como na Universidade de Paris, a Sorbonne, Oxford, Bolonha, a Universidade de Salamanca, de Coimbra, de Heidelberg, na Alemanha, as aulas eram dadas em latim. Os alunos faziam perguntas em latim. Então, naturalmente, os pergaminhos e os papiros, muitos deles foram escritos, a esmagadora maioria, em latim. Okay? E um item fundamental para a fixação desses textos, a perpetuação no Ocidente, foram os monges, os chamados monges copistas, especialmente uma regra monástica fundada por São Bento de Núrcia. Em todos os mosteiros beneditinos havia uma biblioteca e um scriptorium. Scriptorium era a sala onde eram copiadas esses manuscritos. Ora, se não havia ainda a impressão mecânica, só podia haver mais de um exemplar de uma determinada obra manuscrita se alguém copiasse aquela primeira versão, tá? Então, os monges beneditinos foram essenciais para a transmissão dessas obras que são hoje a base da nossa civilização. Okay? O Carlos Magno, que foi coroado na noite de Natal, no dia 25 de dezembro do ano no ano de 800 depois de Cristo, ele designou, ele foi analfabeto até a idade adulta, mas analfabetos
por estranho que pareça, também podem nomear bons ministros da cultura. E ele nomeou como ministro da cultura exatamente um prelado, o Alcuino, que renovou muito o texto sobre as superfícies, tornando o mundo bastante mais acessível, porque os primeiros pergaminhos e os primeiros manuscritos, eles não tinham, o texto ia de uma margem até outra. Eu tenho aqui uma parte, esse livro é muito bacana, Manuscritos Notáveis do Christopher Le Hamel, tá? Eu tenho aqui, espero que dê para ver, uma página de um manuscrito famoso, tá? Muito bem. Os primeiros manuscritos, o texto ia de uma margem a outra, não tinha pontuação, as palavras não eram separadas umas das outras, e não havia a diferença entre maiúsculas e minúsculas, porque o alfabeto dos romanos, o alfabeto latino original dos romanos, as letras eram todas maiúsculas. Vocês podem ver aquelas inscrições em monumentos, tá? Até os algarismos romanos são todos com maiúsculas. Então foi introduzida essa baita inovação que tornou a leitura e a compreensão muito mais confortável. Ok? Os chineses, eles já conheciam a técnica da impressão desde o século III depois de Cristo. Porém, eles usavam a impressão apenas para imprimir estampas, imagens e gravuras. Por quê? Eles até usavam aquela tinta preta conhecida como tinta da China ou nanquim. Por que eles não imprimiam textos? Porque a escrita chinesa, ela não é alfabética como a nossa, ela é ideogramática, ou seja, cada palavra corresponde a um signo, a um desenho específico que desenha a imagem daquela palavra. Então a palavra árvore tem um signo, um caractere que é um desenho estilizado de uma árvore. Ora, isso significa que nós precisamos, os chineses precisavam de, digamos, 30 mil caracteres para poderem imprimir um texto versátil e complexo. Enquanto que o alfabeto latino, ele não é assim. Ele é um alfabeto fonético, ele usa letras que são versáteis e permitem, essas 23 letras, permite que se escreva qualquer palavra. Então nós não precisamos, basta dizer que, por exemplo, a edição das obras do Confúcio na China levou nada mais, nada menos, incessantemente sendo editada, levou nada menos que 30 anos para acabar de ser impressa. O Marco Polo, quando ele visita naquela viagem memorável que ele descreve num livro chamado 1 Milhão, no século XIV, quando o Marco Polo visita a China, ele não faz nenhuma referência a texto impresso, mas faz uma referência, isto sim, a dinheiro de papel. Os chineses também criaram o papel que chega ao Ocidente através da Rota da Seda. Tá? Ele faz a primeira referência da história a cédulas, dinheiro em papel. Tá? O dinheiro em papel só vai aparecer no Ocidente em 1617, aparece a primeira nota na Suécia. Até aí, todo o dinheiro em circulação no Ocidente será de metal, na forma de moedas, ok? O Gutenberg, um alemão na cidade de Mainz, né, ele não criou propriamente o conceito de impressão, porque, como eu disse, os chineses já usavam. Mas a grande revolução, a grande sacada dele foi os tipos móveis. Ou seja, o que ele fez? Ele tornou viável comercialmente e prático a impressão, porque ele bolou, ele fez cópias, vamos supor, da letra A. Ele fazia cópias, 50 letras A's, 50 letras B's, então era muito mais rápida e muito mais prática a composição do texto, a localização de cada letra. Imagina os chineses
procurando a palavra sapato em 30 mil caracteres. Assim foi viabilizada o negócio e a técnica da impressão, que foi uma revolução epistemológica, uma revolução cultural que teve efeitos sísmicos imediatos. O preço do livro cai a pique. Até então, o livro era um objeto suntuário. Digamos assim, que dois rapazes estavam passeando pela rua, dois caçadotes, aí um dava uma cotovelada para o outro quando passava uma moça perto deles, e eles falavam assim, olha, aquela moça, ela é um bom partido, o pai dela tem um livro. Tá? Era como ter, sei lá, uma Ferrari, um iate, um avião, tá? Ficava guardadinho lá como uma baixela, não passaria pela cabeça de ninguém ler o livro, era só o que faltava. Né? Ora, com a impressão, os livros impressos barateiam instantaneamente o preço do livro. Então, o livro se torna muito mais acessível e chega à população em geral. Não fica mais confinado nos mosteiros e nos palácios dos nobres. Basta dizer, gente, que até 1450, que é a época em que o Gutenberg cria a impressão dos tipos móveis, né, havia alguns milhares de livros na Europa. Em 1500, ano da descoberta do Brasil, ou seja, apenas 50 anos depois, já circulavam na Europa nada menos que 10 milhões de livros impressos. Tá? Outra consequência muito impactante do nascimento do livro impresso foi a fixação de línguas nacionais. Até então, havia na Europa cerca de 3 mil, apenas na Europa, 3 mil línguas e dialetos. Vamos supor que um estudante da Normandia, do norte da França, fosse estudar em Paris, na Universidade de Paris, e encontrasse lá um estudante de Marsella, que é uma cidade no sul da França. Ora, um não entenderia patavina do que o outro falava. Bom, com a tradução, o início da tradução das obras em outras línguas, ou mesmo do latim para as línguas vernaculares, acontece a fixação, a configuração das línguas nacionais. Então, aí é que surge um francês padrão, um inglês padrão. Já no século XVI, ou poucos anos depois disso, surgem obras já clássicas em francês, que os autores preferem agora escrever nas línguas nacionais do que escrever em latim. Então, por exemplo, o Rabelais já escreveu no francês nacional, o Montaigne, o Shakespeare e por aí afora. Então as pessoas já não precisam, esse é outro aspecto da democratização do livro e da cultura, as pessoas já não precisam mais saber latim. Tá? Só que há um outro lado da moeda, que as pessoas não precisam mais saber latim, mas agora precisam. Antes, um intelectual, se soubesse latim, lia tudo que era importante. A partir de agora, não, ele tem que saber, para ler no original, ele tem que saber francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, português, etc, etc. Tá? Ora, surge aí também o primeiro best-seller, com duas consequências também muito profundas para os autores, especialmente. Tá? Que é o seguinte: o primeiro best-seller foi o Don Quixote dos Cervantes. E aí nasce, já quase que instantaneamente, a pirataria. O Don Quixote ele foi traduzido quase instantaneamente para o inglês. O Shakespeare leu o Don Quixote e até escreveu uma peça, hoje perdida, inspirada no Don Quixote. Mas aí um espertinho vigarista da Salafrário fez uma continuação pirata do Don Quixote. O Cervantes ficou puto dentro das calças, compreensivelmente, e escreveu ele próprio, né, reclamando muito no próprio texto desse
ignóbil pirata, escreveu ele próprio a continuação. Infelizmente, ele não ganhou grana com o Don Quixote, ele morreu bastante pobre, o Cervantes, porque ele vendeu todos os direitos do livro para o editor. E essa é a outra consequência profunda do surgimento do livro impresso. Porque até então, se um escritor quisesse escrever uma obra, qualquer pessoa quisesse escrever uma obra, ela sentava, arrumava um pergaminho ou um papiro e escrevia. A partir daí não, tá? Porque a partir da transformação da publicação dos livros num ramo de negócios, ou seja, uma editora é uma empresa comercial, ela opera visando o lucro. Além disso, ela exige máquinas que são muito caras. As máquinas impressoras, a aquisição de papel, o transporte para a distribuição do livro. Ou seja, eles exigem industriais empresários. E o autor, geralmente meio que pé rapado, não tem o dinheiro para financiar, para pagar a publicação. Então ele fica dependendo, ele fica submetido aos critérios do editor, que muitas vezes escolhem obras que são mais vendíveis, mais populares, o que não é em si um defeito. O próprio Cervantes foi um autor bastante popular, o Dickens, grandes autores foram populares, a questão não é propriamente essa, só que cria um conceito de mainstream, tá? Que meio que rejeita inovações, livros com temas mais revolucionários e por aí. Então essa é uma contrapartida meio perversa dos livros impressos. Essa situação vai mudar de novo muito recentemente, já no século XX, com o surgimento dos computadores e da internet. Com o surgimento dos computadores e da internet, surge também o e-book, ou seja, a autopublicação. A pessoa pode escrever um livro, um conto, um romance, e publicá-la na internet. Na Amazon, que fica com um quinhão, uma fatia ali dos direitos, mas muito menos do que os editores em papel, que o autor, nesse caso dos livros em papel, normalmente o autor fica com apenas 10% da venda de cada exemplar. O primeiro e-book ele foi digitalizado por um americano chamado Michael Hart em 1970, e ele digitalizou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, e ele criou um projeto, o projeto Gutenberg, um projeto filantrópico, em que ele recrutou uma série de jovens que digitalizaram outras obras clássicas cujos direitos já tinham caído em domínio público e ficam à disposição de leitores na internet, ok? Agora, o livro digital, ele também tem as suas fragilidades, porque ele pode ser mais perecível. Já houve caso de obras que foram inadvertidamente apagadas e se perderam para sempre, enquanto que, por estranho que pareça, o livro em papel, o livro impresso se mostrou bastante resistente. Ok? Além disso, para os autores, naturalmente, o surgimento do computador tornou muito mais simples e prática, se não a escrita de uma obra complexa, mas pelo menos a digitalização dos textos, porque nós podemos substituir uma palavra sem rasura, sem riscar, podemos revisar, como mudar partes do livro, etc, etc, etc. Tá? O próprio, não falando de computadores, mas de uma espécie de meio caminho disso, que é a máquina de escrever, o próprio grande poeta inglês, nascido nos Estados Unidos, o T.S. Eliot, ele disse uma vez, brincando, não sei como é que se escrevia poesia antes da invenção da máquina de escrever. Eu próprio, às vezes, também me pego pensando como é que se escrevia romances antes da invenção do notebook.
tá? Porque realmente é bastante mais prática essa composição do texto. Agora, essencialmente, para a perpetuação de uma obra literária, o que precisa acontecer é a leitura dela, que ela se torne relevante para uma determinada sociedade. Por isso, talvez a questão mais importante da literatura seja a educação para a leitura. Ok, gente? Então, olha, até a próxima e tudo de bom. Tchau, gente.